Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. É o segundo domingo da Páscoa, onde Jesus misericordioso se apresenta aos discípulos em sua aparição naquele dia da ressurreição e também 8 dias depois. 8º dia, 8 dias após a Páscoa, ele novamente aparece. Então vamos iniciar o nosso momento reflexivo, convidando você a compartilhar este vídeo, a deixar o seu like, a também se inscrever se ainda não é inscrito, enfim, a continuar fazendo com que este canal cresça e esta mensagem possa chegar a mais pessoas. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos com a Igreja. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Minha irmã, meu irmão, a oração que acabamos de escutar nos pede que Deus venha ao nosso encontro e faça aumentar em nós, que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, ou seja, recordando o batismo que limpou os nossos pecados, o Espírito que nos regenerou, que nos tornou filhos da graça de Deus, e o sangue que nos redimiu, que assim o sangue de Cristo que apagou nossas culpas e nos reconciliou com Deus. Que bela oração da Igreja, a oração da coleta para a missa do segundo domingo da Páscoa. Hoje vamos proclamar o Evangelho e depois também, passando pelo Evangelho, as Escrituras, as outras leituras, na verdade, para assim refletirmos a homilia deste segundo domingo da Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor, concluindo assim a oitava, como que um grande dia de 8 dias, de 8 dias, é um grande dia, é a ressonância da Páscoa para toda a Igreja. A Páscoa é tão grande, assim como a encarnação, o Natal, Celebramos o Natal, na verdade, a encarnação de Jesus Cristo. É tão grande este efeito para a Igreja que se propaga só para celebrar 8 dias de uma só festa, de uma só solenidade. Então vamos escutando assim a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Você pode acompanhar aqui do meu lado, E assim eu proclamo para você, você também pode ler. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, que não estava com eles quando Jesus veio. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa,
e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, esta palavra de Deus que acabamos de ouvir, o Santo Evangelho, nos fala então deste tempo em que Jesus aparece aos seus discípulos. É o ressuscitado, e o ressuscitado é o crucificado. Ele é aquele no qual os discípulos dão testemunho. Ele é aquele ao qual nós devemos também depositar a nossa fé. Nós somos as testemunhas vivas da ressurreição de Cristo. Pois é, nós cristãos só vale a pena ser cristãos se nós tivermos a experiência que os apóstolos tiveram. Claro, sem essa presença, como eles tiveram a presença do Cristo ressuscitado, como eles tiveram a experiência do Cristo antes de ressuscitar. Nós agora vivemos a experiência do Cristo ressuscitado sem tê-lo visto antes da ressurreição. Nós ouvimos e nós lemos pelos santos evangelhos, pela tradição da igreja, o ensinamento de Jesus Cristo. O ensinamento a partir de seus apóstolos, da igreja apostólica, dos ensinamentos da teologia bíblica, da escritura sagrada, da história da igreja, a história dos santos. Então chegou até nós esse testemunho vivo da graça de Jesus Cristo, e nós somos hoje os que vamos falar sem necessitar tocar como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Tomé disse porque o Senhor o provocou depois de Tomé duvidar. E agora Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Nessa profissão de fé daquele apóstolo que duvidou, nós hoje, os crentes de hoje, os cristãos de hoje, os católicos de hoje, precisamos então dar o nosso testemunho do Cristo ressuscitado. Vejamos que as primeiras comunidades davam esse testemunho quando viviam em comum. A primeira leitura de hoje, que é de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 35, vai dizer que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Sim, a igreja nascente, o São Lucas, dá esse testemunho, dizendo que era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Este era o ideal daquela comunidade cristã, daqueles homens e mulheres que, ouvindo as palavras dos apóstolos, se convertiam e colocavam em comum. Era uma comunidade de irmãos, livremente, sem imposição. Não era um Estado que impunha uma comunidade única, um pensamento único. Era quando vinha ao coração a palavra de Deus, cada um sentia que precisava compartilhar com os outros seus próprios dons, porque dom é serviço. Então, com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e os fiéis eram estimados por todos. Então, ninguém passava necessidade. Olha, o testemunho começa a partir da ressurreição de Jesus. Minha irmã, meu irmão, somos chamados a dar graças ao Senhor, como nos remete o Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Esse salmo foi se repetindo durante toda essa semana da oitava da Páscoa.
Durante todos esses dias, nós ouvimos então este salmo que fazia com que ressoasse as maravilhas de Deus em nossa vida, esse salmo que veio nos recordar desde o dia da Páscoa do Senhor, da ressurreição, que devemos dar graças a Deus. A casa de Israel agora diga, eterna é a sua misericórdia. E por isso, o segundo domingo é o domingo da misericórdia, também porque a misericórdia é derramada também pela palavra de Deus. Então o Salmo, quando diz eterna é a sua misericórdia, eterna é a sua misericórdia, a misericórdia de Deus se manifesta plenamente na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que começa na entrega dele em sua vida, em sua pregação, em seu testemunho, que vai culminando na Santa Ceia, que vai chegando até a cruz, que chega no ápice da cruz, mas ainda mais com a ressurreição, porque mostra que a misericórdia de Deus, apesar das lamúrias humanas, apesar do pecado que foi destruído na cruz, na ressurreição há uma nova criação, uma vida nova, um Deus que se faz como que novo, sim, ele renova a humanidade, não Deus novo, é o homem novo que é feito por Deus, entende? A ressurreição de Cristo é então a nova humanidade. O velho homem morreu na cruz, digamos assim, porque Cristo assumiu para si, assumiu os nossos pecados sem ser um pecador. Ele tomou para si as nossas feridas e agora, com este corpo glorioso, este corpo ressuscitado, é a nova humanidade que renasce. É a misericórdia de Deus que se manifesta para todos. Na segunda leitura que nós vemos na missa, de 1 João, capítulo 5, de 1 a 6, João diz, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Então, quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Então, quem ama o Filho, ama o Pai. Então, o Pai gerou o Filho, né? O Filho é gerado do Pai, gerado, né? Não criado, consubstancial ao Pai, como nos vai dizer o credo niceno-constantinopolitano. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. Veja só, como é que nós amamos os nossos irmãos? Quando nós amamos a Deus. E como é que nós amamos a Deus? Quando amamos os nossos irmãos. Não tem como um cristão viver dizendo que amará a Deus sem amar o teu próximo. E amar é tolerar certas coisas, mas também toler certas coisas. É aquele que vai corrigindo os seus irmãos no amor, não na agressividade, não na permissividade, mas é levar, através do amor ao Pai e aos irmãos, a graça que já tem dentro de si a partir da experiência do Cristo ressuscitado. Olha, pois isto é amar a Deus, observar os mandamentos. Quais são os mandamentos nós sabemos. Desde amar a Deus sobre todas as coisas, até não desejar o que é do outro. Então, desde o primeiro até o último mandamento. E centralizando no que é mais importante, amar a Deus e ao próximo. E os seus mandamentos não são pesados. Quem pensa que os mandamentos de Deus são pesados é porque não ama a Deus. Os mandamentos de Deus são leves, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Só pensa que os mandamentos são pesados quem vive na mundanidade e se entregou ao mundo. Se entregou, quando se fala aqui mundo na Escritura, neste caso, é o mundo pervertido pelo pecado. Não é o mundo criação. A criação de Deus é boa, mas o que o pecado manchou. Então, a mundanidade, naquilo que foi manchado, está amigo do pecado. Esta é a nossa vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Portanto, nós que temos a fé no Cristo ressuscitado, nós devemos saber que nós já vencemos o mundo. Quem está preso à mundanidade é porque ainda não alcançou um nível verdadeiro de fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Portanto, crendo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que deu a vida por nós, por todos, para salvar a todos, ou aqueles que querem se deixar salvar, pronto, já sabe que Cristo é o Filho de Deus e vive a vida do cristão como deve ser vivida. Então, este veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente pela água, mas com a água e o sangue. É o Espírito, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, aquele que crê na verdade, que deixa o Espírito Santo habitar no coração, vai saber muito bem que Cristo é o Filho de Deus e vai dar testemunho do seu amor. Vai fazer como
no fim, a conclusão de Tomé, meu Senhor e meu Deus. E Jesus então vai dizer, olha, na aparição, no final já do Evangelho de hoje, né, quem pôde ver o Evangelho, né, quando no finalzinho do Evangelho, Jesus disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Somos nós hoje, será? Os que estamos crendo sem termos visto Jesus? Nós estamos crendo na palavra de Deus, na palavra do Cristo, que veio ao nosso encontro gratuitamente, com sinais, sim. Na nossa vida tem sinais, tem momentos que nós dizemos, só Deus, só Cristo, eu estou aqui por Cristo. Porque se assim não fosse, o meu pecado já teria me prendido, a minha doença, algum afeto desordenado, alguém, uma pessoa, isso ou aquilo, já teria feito o pior comigo. Eu já teria sucumbido às minhas próprias paixões. Mas não, o Senhor é que me sustenta e Ele é o meu Senhor e meu Deus. É nesse Deus que nós devemos professar nossa fé. É em Jesus Cristo, que é Filho do amado do Pai, no Espírito Santo, que é aquele que é a razão da nossa vida. Que a misericórdia de Deus esteja contigo e, como nos ensina Santa Faustina, não tenhamos medo de dizer, Jesus, eu confio em vós. Não tenhamos medo de dizer, Jesus, eu confio em vós. Repita sempre, crendo na misericórdia do Senhor, Jesus, eu confio em vós. E vamos dizer ao Pai, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sim, a misericórdia de Deus vem a nós e vem ao mundo inteiro. Não feche a misericórdia de Deus na sua vida, nem limite a misericórdia de Deus na vida do outro. Faça com que a bondade do Senhor venha ao seu encontro e a bondade do Senhor vá ao encontro do outro, a partir de suas palavras, de seu silêncio, das suas ações e às vezes daquilo que você não pode fazer, mas com certeza pode rezar. A misericórdia de Deus jamais tardará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.